Equimose, do que nós vamos falar agora, galera? Vamos falar sobre uma ação contundente que gera um sinal no corpo. Isso é muito importante, tanto para a saúde quanto para a medicina legal. Então, vem comigo para a gente seguir nesse assunto. Bom, beleza. Então, nós separamos esse momento para que a gente fale um pouco sobre o extravasamento de sangue para dentro da malha dos tecidos, que nós chamamos de equimose, ou seja, o famoso hematoma. Então, como que isso se dá? Há uma alteração, uma avaria nesse vaso, nessa veia ou então nessa artéria, e há um extravasamento de sangue, né, através das hemácias para dentro dessas malhas dos tecidos. Claro que isso não se dá somente em tecidos, por exemplo, no periósteo, né, nas vísceras, tá? Então, ela vai desde uma superfície mais rasa, vamos dizer assim, até mais profunda. E é interessante a gente citar aqui que essa hemácia, ela solta a hemoglobina. E essa hemoglobina é que vai se degradando aos poucos e vai formando as alterações no processo de, vamos dizer assim, de sumiço dessa mancha, desse hematoma, tá? Só lembrando aqui que nós temos aqui uma classificação desses hematomas, tá? Nós temos a primeira classificação, que é chamada sugilação. Então, essa sugilação, ela está realmente ligada a pequenos grãos de hematomas. Aí nós vamos ter em seguida o vípse, que nós chamamos, que é quando se forma um rastro, são as estrias, né, de hematomas, por exemplo, uma pancada com um cacetete, né, por exemplo, que pode gerar aí esse vípse. E em seguida nós temos as petequias, que são um conglomeradozinho hemorrágico, né, bem pequenininho, um monte de pontinhos hemorrágicos. E é importante a gente falar também, todo esse processo, né, de equimose, ele passa por uma cronologia, né? Ele tem uma evolução até ele desaparecer, do momento que ele é gerado até ele desaparecer. E nós chamamos isso de espectro equimótico de Legrand do Sol. Então, isso é uma classificação evolutiva desde a origem do hematoma até o desaparecimento. E aqui é muito importante a gente frisar o quanto isso fala sobre esse tempo em que foi gerado esse hematoma. Se ele foi gerado há 24 horas, ou há mais de 2 dias, há mais de 5 dias, há mais de 10 dias. Então, esse espectro equimótico, Legrand do Sol, ele que vai fazer essa definição, tá? Então, me acompanhe aqui. Nesse primeiro momento, quando há ação contundente que gera uma equimose, que gera uma hemorragia e que começa a dispensar a hemoglobina nos vasos sanguíneos, gerando o hematoma, que é importante aqui a gente frisar que esse processo de degradação da hemoglobina, ela vai ser uma ação fagocitária através dos fagócitos, tá? Que vão ir degradando aos poucos esse resíduo de hemoglobina que ficam nos tecidos. Então, nessas primeiras 24 horas de ação, ele fica avermelhado. Então, o avermelhado, ele é nas primeiras 24 horas, no primeiro dia, tá? Após o trauma. Em seguida, né, em torno do segundo ao terceiro dia, ele fica na cor violeta, o violáceo. Né? Então, ele vai começando a perder cor, a descorar. Do quarto ao sexto dia, ele fica na cor azulada. É onde essas hemoglobinas elas se descoram mais ainda e começam a ter a ação dos fagócitos em torno do quarto dia, né? Em seguida, após essa coloração azulada, ele vem para a coloração esverdeada. Essa coloração esverdeada, ela vai aparecer em torno do 7º ao 10º dia, tá? Então, ele já começa a perder a cor, já começa a ir se degradando da superfície para o seu interior, né? Porque esse é o sentido em que começa a ter o desaparecimento dessa equimose. Do 10º ao 12º dia, ele vai começando a ficar amarelado. E nesse 12º dia, ele fica, é o pico de mais amarelo que ele está. E aí, em seguida, ele vai começando a ficar um amarelo mais claro, mais claro. E aí, em torno do 15º ao 20º dia, ele realmente desaparece. Claro, gente, que esses intervalos não são engessados. Eles têm uma variabilidade que vai depender do sexo, da idade, da profundidade, do tipo de vaso que foi rompido,
Então, da capacidade que teve do organismo se recuperar. Então, um monte de situações que estão envolvidas e vão determinar uma condição de desaparecimento mais rápida ou mais lento, tá? Esse desaparecimento ele vai se dar por quê? Porque essa hemácia ela se quebra em hemoglobina, essa hemoglobina ela vai se quebrar em mais duas substâncias, hematina e a globina. Essa hematina ela vai se degradando em hemosiderina e a outra em moitidina. Que é moitidina, rapaz? É hematoidina. Presta atenção, rapaz. E isso até ela desaparecer. E as globinas também, elas vão se degradando aos poucos. Só lembrando que a diferença entre você ter um hematoma num tecido é diferente do que você ter um hematoma, por exemplo, na conjuntiva, né, no olho, essa parte branca do olho. Porque esse espectro Legrandussoli, ele se dá muito na parte tecidual, na parte superficial. Já na conjuntiva, você observa que ele só fica naquele primeiro estágio, na parte avermelhada. Sendo que no tecido você vai ter vermelho, depois violáceo, depois azulado, depois esverdeado e depois amarelado. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa orientação sobre o espectro equimótico Legrandussoli. Forte abraço.